O Sid Field, ele diz que uma obra pode ser dividida em 3 atos, né? Começo, meio e fim. E que seria meio que dividida em 25% é o início, a apresentação, aí 50% é o confronto, o meio, e a resolução é os outros 25%, ponto de virada. Isso num filme seria meio que dividido assim em base por 30, 60 e 30. 30 minutos, 60 minutos e 30 minutos. Ou seja, o confronto, o meio, né, o clímax e tudo tá aqui, leva metade do filme, metade da obra, do livro. E esses negocinhos aqui que eu coloquei aqui, ó, eles significam os pontos de virada. Porque, de acordo, né, com o Sid Field e o Horácio, uma obra seria... Os atos de uma obra seriam divididos de acordo com os pontos de virada. O que está entre os pontos de virada é um ato. Só que, no meio do confronto, por exemplo, tem outro ponto de virada, que é o clímax. Então, se o que divide os atos são as reviravoltas, os pontos de virada, que basicamente, né, o que é um ponto de virada? É literalmente um ponto de virada. É quando um negócio está indo numa direção, aí de repente ele vira para outra. Ele não segue mais aquilo. Esse aqui seria o nosso ponto de virada. Temos o início, aí um ponto de virada aqui que é chamado para aventura. Aí a divisão aqui, outro ponto de virada, outro ponto de virada. Aqui é quando ele inicia a aventura, e aqui é quando acaba a aventura e, né, ele tá no fim. Essa imagem aqui é do livro do Sid Field. O livro é manual alguma coisa. Perdão por eu esquecer, mas é manual do escritor, manual do roteirista, algo assim. Eu coloco o nome depois aqui. Enfim. Então, teria 3 atos. O ato 1, início, iria da página 1 até 30, aí o meio, da 30 até 90, né, 60 páginas, e o fim, da 90 até a 120, ou seja, 30 páginas também. Inclusive, é interessante lembrar, quer dizer, não é uma regra, mas mais ou menos assim, em média, cada página que tu escreve, tipo, meio que se relaciona com 1 minuto de filme, de gravação. Então, para ter uma média, assim, tu sabe que a cada uma página que tu escrever a tua história, que tu fazer o roteiro lá e tudo certinho, que tu gastar, aquilo ali vai dar 1 minuto de filme, praticamente. Enfim, aí temos o ponto de virada, né? O primeiro plot point, ponto de virada, e o segundo ponto de virada aqui. Essa aqui era a definição lá do Sid Field. Só que aqui, nós temos, né, um ato aqui, aí outro ato aqui e o final. Só que esse meio aqui, que tá escrito como grande virada, bem no meio do confronto do segundo ato. Isso aqui não é um ponto de virada também? Então, se entre os pontos de viradas é o que tá os atos, seriam 4 atos. Isso quem questiona pela primeira vez é a Kristin Thompson. Então, né, ela diz que seriam, na verdade, 4 atos. O clímax do primeiro ato, chamado para aventura, aí a grande virada, aí o clímax do segundo ato, passa pela crise, e aí o fim, né? Mas aí também nós temos o marido da Kristin Thompson, que ele diz, é o David Bordwell, ele diz que na verdade são 5 atos, porque atualmente, a partir dos anos 2000, muitas obras trazem uma reviravolta a mais no final, aqueles últimos 15 minutos de filme, que seria esse aqui, ó, o meu terceiro ato. Aí essa declinação aqui também é um ponto de virada, porque tá indo pra uma direção e do nada ele vira pra baixo, né? Ação decrescente. Esses últimos 15 minutos também seriam mais um ato. Então, na verdade, seriam 5 atos, não 3. Porque aqui eu trago... E, por exemplo, o herói pode estar voltando do mundo comum e ele se depara com outro conflito antigo, menor, que ele não conseguia resolver antes, mas agora ele sabe. Ou uma cena a mais que só mostra que tá tudo bem. Tipo, ele tá indo pra história aqui, passou pelo clímax, voltou pra casa, aí muda assim de direção pra mostrar que tá tudo bem. Tá tudo ok, final feliz. É isso aí.
Aí aparece o esquema quinário, que também... Na verdade, primeiro aparece o esquema quinário, que é sugerido pelo Horácio, que ele disse que não tem uma peça, uma obra, que tenha mais de 5 atos, se eu não me engano, ou que tenha menos de 5 atos, ele fala algo assim. Aí o Gustavo Freytag cria a pirâmide de Freytag. Alguma coisa está errada aqui. Aqui tá com E, aqui tá com A. Eu suponho que seja com E. Agora a gente vai poder ver, que eu vou compartilhar a imagem. Mas aí ele divide em 5 etapas. A introdução, elevação da ação, o clímax, o declínio da ação e essa palavra aqui em francês, que eu não vou me arriscar de pronunciar, mas significa desenlace, a resolução, né? Aqui. É com E mesmo, Freytag. Enfim, literalmente uma pirâmide. Começa com a exposição, a apresentação da história, a ascensão da ação, o desenrolar, né? Até o clímax, e aí o declínio da ação e o desfecho. Que, dando mais detalhes, né? A introdução seria a apresentação da situação, o mundo equivalente ao mundo comum do herói. Aí nós temos a elevação da ação, algo acontece, né? Tá ficando mais tenso, tá começando a apresentar os inimigos. Aí temos o clímax, o conflito acontece. Esse seria o momento crítico, onde geralmente o herói corre risco de morte, essas coisas. Aí o declínio da ação, apresenta-se o vencedor do conflito, a poeira baixa, e aí nós temos o desenlace e a resolução. Só que aqui dá pra ver, né? Que o declínio da ação e o desenlace não é uma continuação do declínio da ação. Tipo, não é a poeira tá baixando e acabou a resolução. Porque tem um outro ponto de virada aqui embaixo. Então, o declínio da ação, algo acontece, e aí nós temos o final da história.